Observe, enquanto eles começaram a ir pelo lado do caminho, eu acho que aquilo foi tão maravilhoso ali. E a Bíblia diz que eles seguiram em frente pelo caminho e eles falavam um com o outro. E quando eles chegaram no fim, bem onde eles iam passar toda a noite, eles simplesmente não queriam que ele partisse. Há simplesmente algo a respeito dele. Se alguma vez você se familiarizar com ele, você não desejará que ele se vá. Isto é certo. Agora, eles disseram, entra e fica conosco. Eu gosto disto. Entra e fica. Todo homem que já entrou em contato com Jesus Cristo deseja que ele fique. Fica conosco. O mundo está morto. Cristo ressuscitou. Aqui está ele vivendo conosco. Correto. Entra e fica conosco. Está se aproximando. E Jesus, agora, recorde, eles o convidaram para entrar. E cada homem que vem a Cristo terá que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive. Ele só entra com o convite. Ele não força a si mesmo para entrar em você. Você diz, eu não quero nada daquela coisa fanática. Muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando e pronto para liquidar com as coisas do mundo. Como eu estava falando ontem à noite com os missionários, eu disse, sim, vocês vão aqui à escola e aprendem sua teologia e saem aqui lendo, escrevendo e com aritmética. E vão à África e fazem 2 vezes mais filhos do inferno daqueles nativos do que antes faziam. Mas eu disse, Jesus, quando ele comissionou seus discípulos para serem missionários, ele disse, eis que envio a promessa do Pai sobre vós. Mas permanecer primeiro na cidade de Jerusalém, não em algum seminário, nem em alguma escola de ética. Ele disse, permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Eis que eu envio a promessa do Pai a vós, mas ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder do alto. Após isto, o Espírito Santo virá sobre vós. Então sereis missionários ou testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. E até que um homem seja equipado pelo Espírito Santo, não por cultura, não por teologia, não por um cartão de membro da igreja. Amém. Estado em Jerusalém é cheio do batismo do Espírito Santo. Ele não está qualificado para o púlpito, isto é certo, como um missionário ou qualquer outra coisa. E quando Filipe desceu ali, o primeiro missionário que já havia saído foi até Samaria. E quando ele chegou ali, ele pregou o evangelho, curou o enfermo e abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos. Houve grande regozijo na cidade, e em todas as partes que um verdadeiro e real missionário de Deus ou um pregador vai, há sinos de alegria tocando da ressurreição de Cristo. Você não pode manter a morte e a vida juntas, elas se separarão. Amém. Então, quando Cristo entra no coração humano, ele separa você das coisas mortas do mundo. Há uma esperança viva, uma nova criatura em Cristo Jesus, e ele se torna um novo homem. E eu lhes digo, meus irmãos, se o mundo precisa de qualquer coisa hoje, é de que a verdadeira e real ressurreição de Cristo seja pregada a eles. Eles disseram, entra e fica conosco. É tarde, o dia já se declina. Bem, nós ouvimos aquelas mulheres o que elas disseram. Gostaríamos de saber se é verdade. Indo como que pensando em outra coisa, mas ele disse, entra agora, só por um pouco. Eles disseram, entra agora e fica conosco. Ele agiu como se fosse em frente. Muitas vezes ele faz isto, só para ver o que você fará. Isto é certo. Então, após algum tempo, eles lhe imploraram. Eles disseram, entre. Eles entraram, provavelmente apanharam o menu, disseram, agora o que tu queres para o jantar? E eles disseram, fica conosco, nós te amamos. Ora, nós gostaríamos que tu fosses o nosso pastor. Há alguma coisa em ti que é diferente das outras pessoas. Há alguma coisa em ti, tu explicas as escrituras um pouquinho diferente dos outros homens. Nós gostaríamos que tu fosses conosco. Gostaríamos que tu conhecesses nosso amigo Pedro, Tiago e João e outros. Temos alguns amigos que foram seguidores de Jesus e gostaríamos que tu entrasses. Parece que tu conheces tanto sobre ele. E era ele mesmo. Aquele era ele. Ele se assentou ao teu lado muitas vezes. Ele estava ali e ele começou a falar com eles. E então, de repente, quando ele apanhou o pão, ele tomou o pão. Agora,
os olhos deles estavam cegos, e ele partiu o pão. Quando ele levantou seus olhos e o abençoou e o partiu, seus olhos foram abertos. Eu gosto disto. Seus olhos foram abertos. Se alguma vez houve um tempo em que a Igreja de Cristo precisou de seus olhos abertos, é hoje. Mais pães partidos. Seus olhos se abriram e eles reconheceram que era ele. Oh, amigo, já abriu ele seus olhos desta maneira? Ele já o abençoou de tal maneira? Ele já o separou das coisas do mundo, o separou de uma hora de separação e de abertura. Isto é o que a igreja necessita hoje, de uma hora de separação e de abertura. E os olhos dele foram abertos, os olhos deles foram abertos, melhor dizendo, e eles o reconheceram, exatamente da maneira que ele fez com o pão. Foi desta maneira que eles o reconheceram. Oh, quantas vezes! Aqui, há não muito tempo atrás, uma senhora estava aqui embaixo na esquina. Ela sofria de tuberculose, e eu acho que ela se encontra na igreja esta manhã. Eu não consigo lembrar do nome da senhora. Ela mora no Reese. Obrigado, irmã. É isso mesmo, senhora Reese. Ela estava deitada ali, tinha 3 ou 4 filhos, e eu fui orar por ela. Ela tinha sido enviada de um sanatório aqui em cima para morrer. E então eu fui orar por ela, e havia um infiel que morava perto de mim, e ele trabalhava aqui para o governo, o Sr. Andrews. Então eu passava pela esquina na minha velha bicicleta, e eu tinha orado pela mulher uma noite, umas 2 noites antes daquela, e eu fui para casa. Enquanto eu estava sentado na varanda, o Senhor mostrou-me uma visão de que a mulher viveria. Então eu fui lá, eu disse, eu tenho assim diz o Senhor para a senhora vai viver. E ela disse, oh, graças a Deus, aquela coitadinha. Eu disse, a senhora levantará e será batizada no nome do Senhor, invocando-o e lavando o seu pecado? Ela disse, eu farei qualquer coisa que Deus me ordenar a fazer. O Senhor apenas venha e me guie, e me diga, e eu o farei. Eu disse, tudo bem. Umas 2 manhãs após aquela, eu encontrei um homem descendo a rua ali, e era o Sr. Andrews. Ele disse, ei, espere um momento aí, pregador. Mais ou menos a esta hora da manhã, eu suponho. E ele disse, espere um momento aí, pregador. Ele disse, onde o senhor vai? Eu disse, até o armazém. Disse, não sem vergonha de si mesmo? Eu disse, o quê? Disse, dizer àquela mãe pobrezinha que está para morrer ali, que ela vai viver? Eu disse, bem, ela vai viver. Ele disse, como o senhor sabe que ela vai viver? Eu disse, assim disse Jesus, é por esta razão que eu sei. Disse, como o senhor sabe? Eu disse, ele me mostrou uma visão dela, exatamente da maneira que ele fez. Eu sei que será assim, isto é certo. Ele disse, eu teria vergonha de mim mesmo. Disse, o senhor apenas sai por aí e engana as pessoas assim. Disse, o senhor deveria ter vergonha. Agora eu sei que é um tanto difícil para mim, primeiro, me encontrar com o senhor e lhe falar assim. Eu disse, tudo bem, o senhor tem suas próprias ideias e eu também tenho as minhas. Eu montei em minha velha bicicleta e fui embora. 2 dias após aquilo, sua esposa, sendo uma mulher cristã, ela ficou doente. Eu fui até ali e eu disse, Sr. Andrews, eu poderia fazer algo pelo senhor? Ele disse, agora olhe aqui. Disse, nós temos um bom médico. Disse, nós não precisamos de nenhuma ajuda sua. E eu disse, obrigado. Eu disse, eu sei que o senhor tem um bom médico. Ele falou seu nome e ele é um bom médico aqui da cidade, um amigo meu. Eu disse, ele é bom médico. Ele disse, ela tem apendicite, nós a tiraremos e isso é tudo. Disse, nós não precisamos de nenhuma oração por aqui. Eu disse, isto, Sr. Andrews, eu não pedi para fazer isso. Eu disse, eu simplesmente quis lhe dizer que eu poderia cortar sua lenha, eu poderia fazer qualquer coisa pelo senhor, ajuntar seus gravetos, o carvão, qualquer coisa que eu pudesse fazer. Então, ele ficou muito arrogante sobre isso. Ele não queria ter nada a ver com oração. Eu disse, tudo bem, então eu voltei para casa e quando eu voltei, eles a levaram para o hospital e na manhã seguinte eu comecei a patrulhar. Eu era um guarda florestal, vocês sabem, e eu coloquei a correr em minha velha espingarda e comecei a subir a estrada. E eu estava andando, subindo a estrada e subindo por ali e de repente, ali algo me disse, falou, vire e volte. Este é aquele Jesus ressurreto. Vire e volte. Eu pensei, bem, aquilo, talvez eu senti. Algo disse, volte.
Eu virei imediatamente e voltei. Eu telefonei para a companhia de serviço público. Eu estava patrulhando as redes de alta tensão também. Então eu telefonei e eles disseram que não trabalharia naquele dia. Caiu uma chuva garoenta, embora não suficiente para que eu não trabalhasse, mas eu simplesmente voltei. Eu não sabia por quê. Eu me assentei e desmontei minha velha espingarda e estava de pé ali ilustrando-a. Meda me disse, minha esposa. Ela disse, o que você está fazendo de volta? Eu disse, eu não sei. Ele simplesmente me disse para voltar. Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Simplesmente voltei. Eu me assentei ali embaixo e ilustrava a velha espingarda. E de repente eu observei, vindo em volta da casa, e aqui vinha ele com seu chapéu caído de lado, você sabe, seu nariz pingando, e ele entrou. Ele disse...